Eu vou te ensinar de uma maneira bem simples a como calcular do jeito certo o preço teto de ações e de fundos imobiliários. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E se tem um conceito no mundo dos investimentos e na vida que talvez seja um dos mais importantes, é o conceito da margem de segurança. Luan, nunca entendi exatamente o que significa isso. Pensa comigo, se você tem uma consulta marcada para daqui 1 hora, você vai chegar no horário certo ou de preferência com 15 minutos de antecedência? Esse 15 minutos de antecedência é a margem de segurança. Quer outro exemplo? Quando eu vou analisar um projeto de investimento, projeto de expansão, construir uma fábrica, eu vou analisar o retorno potencial desse projeto através de uma métrica chamada TIR, taxa interna de retorno. E aí eu calculo essa TIR, supondo que seja de 20%. E aí vamos supor que eu vou me alavancar para fazer isso, vou pegar dívida. E essa dívida custa 16%. Nesse caso, existe sim uma diferença de 4% de ganho. Mas aí eu te pergunto, essa margem de segurança é suficiente? Esse é um questionamento feito no mundo dos negócios. E no mundo das ações, dos fundos imobiliários, do equity no geral, a margem de segurança significa você simplesmente comprar um ativo abaixo do seu valor intrínseco. Comprar abaixo do preço justo, daquilo que vale. Porque assim você vai estar estabelecendo a margem de segurança. Um conceito que foi popularizado pelo Benjamin Graham e que você deveria levar muito em conta na sua carteira de investimento. E é por isso que eu vou te ensinar aqui, de uma maneira simples, que você consegue fazer em casa, a definir o preço máximo que você aceita pagar por um ativo, a fim de estabelecer essa margem de segurança. E a gente vai começar aqui com as ações. Como que você faz isso? Depois a gente fala dos fundos imobiliários. E para calcular o preço teto das ações, eu escolhi aqui a Caixa Seguridade. Por quê? Porque é uma empresa que você consegue estimar minimamente o seu crescimento e o seu fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É o dinheiro que entra e sai da empresa, de preferência aquilo que realmente ingressou na empresa. Esse é o fluxo de caixa. E quando a gente fala de escolher bons negócios e bons fundos imobiliários, a gente está falando de escolher ativos em que você possa minimamente prever o fluxo de caixa. Porque afinal você quer coisas complicadas que você não tem um mínimo de possibilidade de previsão. A gente sabe que é praticamente impossível acertar, ao menos com consistência, acertar 100% quanto é um fluxo de caixa, quanto é um preço de um ativo. Na verdade, o preço é um dado objetivo, aquilo que aparece na tua tela, mas o valor é o que importa. Então o que a gente faz é uma aproximação. Mas para você obter essa aproximação, é preciso que a empresa tenha receitas e lucros previsíveis ou minimamente previsíveis. E o caso da Caixa Seguridade, uma seguradora, nesse caso a gente tem um mínimo de previsibilidade. Transmissoras de energia também, tipo uma Taesa, esse tipo de empresa mais óbvio, em que o fluxo de caixa é mais óbvio. Então aqui é só um exemplo, não é recomendação nenhuma, é só para a gente ver como que faz isso com empresas em que você consiga sim estimar minimamente os fluxos de caixa. E aí vamos lá, qual seria o fluxo de caixa aqui? Esse é o primeiro passo para você definir o valor justo ou o preço teto de um ativo, é saber qual é o fluxo de caixa. Esse é o primeiro passo de qualquer análise quando você está falando de preço justo. Depois a gente olha para a taxa de desconto, que é basicamente, para resumir, o quanto você quer ganhar, tá? A gente já fala sobre isso. Muito bem, e aí eu te pergunto, para uma seguradora e principalmente para você acionista ou eventual acionista, o que seria o fluxo de caixa para o acionista aqui na Caixa Seguridade? O dividendo? Pode ser. Nos fundos imobiliários, a gente pode considerar sim o rendimento. Mas aqui o melhor a se dizer é o lucro, porque o retorno que você tem numa empresa não vem simplesmente do dividendo, mas do crescimento do lucro por ação, o crescimento do negócio. Então é melhor olhar para o lucro líquido como um todo. Então basicamente você vai procurar aqui o lucro líquido, mas não só o lucro líquido de forma estática dos últimos 12 meses, porque o passado já não mais importa aqui. Você precisa estimar, então você está falando do futuro. Como que você faz isso? Você vai pegar o fluxo de caixa provável da empresa, colocar uma taxa de crescimento, porque bons negócios a gente presume que eles irão crescer o seu lucro por ação ao longo do tempo. Você não presume isso? Bons negócios que conseguem ou escalar mais, atingir mais pessoas, mais clientes, ou, mantendo o mesmo número de clientela, conseguir repassar o preço, reajustar, pricing power, ou poder de preço que a gente chama. Então é isso. Então, o que a gente acha aqui? Vamos dar uma olhada no lucro líquido do ano passado, ou do lucro líquido provável desse ano para estimar para o ano que vem. É assim que você vai fazer, sem ficar tentando estimar vários anos à frente. Esse é o que é mais utilizado pelos analistas de valores imobiliários?
mas você não vai ficar estimando vários fluxos de caixa. A chance de dar errado é muito alta. Então você só vai utilizar um ano, que é o que a gente chama de perpetuidade. Você não precisa decorar isso, você vai estimar um ano, o ano 1. É isso que vai importar para você. É mais seguro, é mais simples e mesmo assim é efetivo. É simples, porém efetivo, com negócios previsíveis. E você não deveria ficar se metendo com negócios altamente imprevisíveis de lucros erráticos. Portanto, aqui no Investidor 10, você vai clicar em Contábil e vai dar uma olhada no lucro já passado. Ó, aqui você já tem uma noção, né? Como é que foi o lucro em 2024? 3,77 bilhões. E para esse ano, hein? Vai bater 4. Provavelmente vai bater 4 bilhões. E aí você quer saber qual vai ser o lucro em 2026, ano seguinte? Veja que se eu colocar aqui em resultados de Caixa Seguridade no trimestral, eu tive no primeiro trimestre mais de 1 bilhão. Então é razoável a gente pensar que esse ano vai dar pelo menos 4 bilhões de lucro líquido. E aí eu preciso estimar para o ano que vem. Como que eu faço isso? Eu aplico uma taxa de crescimento razoável. Luan, e como que eu encontro essa taxa de crescimento? É o que eu vou te ensinar agora. Estimar você aprendeu. Você aprendeu. A estimativa parte do passado, obviamente. Então você vai olhar um lucro já reportado e estimar. Mas e o crescimento desse lucro provável para o ano que vem? E não é garantido, porque a empresa eventualmente, em um ano ou outro, pode passar por problemas e aí ela vai acabar até decrescendo aquele lucro líquido. Mas um bom negócio, previsível, com alto retorno sobre patrimônio líquido, e baixa necessidade de injeção de capital, como é o caso de seguradoras, nesses casos aqui você tem uma perspectiva boa a longo prazo. Então vamos adotar 4 bilhões e aí vamos estimar o crescimento. Então eu coloquei aqui, ó, lucro 4 bilhões. Você pode colocar no Excel, você pode usar a ferramenta que você bem entender. 4 bilhões, só para a gente organizar o pensamento. E aí, você vai precisar, para estimar o crescimento, você vai precisar encontrar o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, que é o lucro líquido sobre o patrimônio injetado pelos acionistas, quanto que os acionistas efetivamente ganham ao injetar dinheiro novo naquela empresa. Então eu quero saber o ROI, eu já tenho esse dado, você encontra no Investidor 10, e eu preciso saber também um negocinho chamado índice de retenção. Já vou explicar certinho o que é. Primeiro, vamos pegar o ROI. Aqui no Investidor 10, você encontra o ROI aqui em cima, indicadores. E aqui está, 28,22%. Vamos dar uma olhada na média? 25, né? Então você vai notar que nesses 2 anos, entre aspas, ruins, a empresa teve queda drástica no ROI, mas ultimamente esse ROI tem ficado aqui em cima. Portanto, vamos ficar com a média, 25%? Vamos ficar com a média. Então aqui é 25%, vamos transformar aqui para 0,25, que é a mesma coisa, tá? 0,25. E aí a gente vai achar o índice de retenção. O que é o índice de retenção? É o quanto a empresa retém a título de lucro líquido. Não tem o payout? É o contrário. O payout é o quanto que a empresa manda para o acionista a título de lucro líquido. A retenção é o que sobra na empresa, beleza? Aqui está 86%, só que esse payout chegou aí nos seus 90%. Mas vamos ficar com a média, aqui está errado. Hoje a média está pegando 85% pelo menos. Então vamos pegar esse 85%, é uma suposição válida. Então, 0,85, é isso? Não. 0,15, porque é o contrário. 0,85 é o que sai, o que sobra é 0,15. É isso, beleza. Agora a gente vai achar o crescimento, growth. Como é que é? É só multiplicar esses dois dados aqui. Então é esse vezes esse. E aí eu transformo em percentual, dá 3,75%. Esse seria o crescimento que você pode pensar no lucro por ação de Caixa Seguridade. Talvez um pouquinho mais? 4%? Dá também. 4% é uma estimativa válida. Boas empresas conseguem ter um crescimento consistente do lucro por ação. Então o que você vai fazer agora? Achar o fluxo de caixa para 2026. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse lucro, que é o fluxo de caixa zero, e vai multiplicar por esse crescimento aqui. E aí a gente chega a 4 bilhões e 150 milhões. Se fosse 4%, vou colocar aqui 4%, ou 0,04, seria 4 bilhões 160 milhões. Esse é o meu fluxo. Achei o dado que eu queria. Agora eu vou achar a taxa de desconto, que é o retorno exigido. Quanto que eu quero ganhar? Quanto que eu quero ganhar? E para isso, você simplesmente vai fazer o seguinte. Você vai consultar o site do Tesouro Direto, aqui Tesouro Direto, vai em títulos, preços e taxas, e vai procurar o Tesouro IPCA+, com juros semestrais 2035. Quanto que ele está pagando? Por quê? Porque eu quero saber quanto que o título público de médio prazo, 10 anos, com cupom com juros semestrais, está pagando. Esse é o critério mais adotado, ou deveria ser mais adotado, conforme
Alexandre Póvoa. Então você vai olhar para isso. Hoje seria o 2035. Ele está pagando IPCA mais 7,49. Tá bom. Mas quanto que está o IPCA? Hoje está acima de 5%. Mas vamos olhar para a estimativa. A estimativa do mercado é o IPCA ficar a 5% mesmo. 5%. Para o ano que vem, poderia cair abaixo disso, 4,5%. Vamos ficar em 5%, que inflação no Brasil é um negócio complicado. 5% no Brasil é mais razoável. Abaixo disso já fica muito abaixo da média. Então vamos simplesmente pegar 5 mais 7,5. 12,5. 12,5. Esse é o retorno mínimo exigido. Então nossa taxa de desconto vai ser de 12,5%. Tranquilo. E o que a gente vai fazer agora? Na verdade, a nossa taxa final de desconto é essa taxa, retorno mínimo exigido, menos o crescimento potencial do lucro líquido por ação ao longo do tempo, na perenidade. E geralmente, o que se adota é de 3% ao ano na perenidade. E é razoável com uma empresa que tem um alto payout como esse, retém pouco lucro, como é o caso da Caixa de Seguridade. Então a gente vai adotar aí uma taxa final de 12,5 menos 3. 9,5, não é? 9,5%. Então essa é a taxa de desconto final. Agora o que a gente faz? Valor justo, que é o preço teto. Agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse fluxo e dividir por essa taxa. E aí você chegaria no valor justo da empresa, que seria, arredondando, 44 bilhões de reais, aproximadamente. E aí você vai comparar com o valor de mercado hoje da empresa. Clica aqui em empresa, 41,67. 41,67. Se eu quiser saber o preço da ação, é só dividir pelo número de papéis. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar aqui, ó, preço teto, colocar PT, não, PT vai dar briga. Preço teto seria esse dividido por 3 bilhões de papéis. Só vou copiar. 14,59. Então esse seria o preço justo hoje. Até R$15, uma boa empresa como essa, daria para aceitar. E aí, o que você acha? R$15 é um preço teto razoável? O que acontece? É claro que não tem tanta margem de segurança assim aqui. E aí que está o pulo do gato. Excelentes empresas, excelentes negócios não necessitam de alta margem de segurança. Por que, Luan? Porque são excelentes negócios. Esse é o conselho do Charlie Munger e também do Warren Buffett. Você precisa de muita margem de segurança em negócios mais arriscados, de lucros mais instáveis. Não é o caso. Então o importante é investir em bons negócios, de preferência excelentes negócios, abaixo do valor intrínseco, ainda que não haja uma super margem de segurança, como preconizava o Benjamin Graham, que queria 50% de margem. Mas aí ele pegava empresas de segunda linha, não é o caso. Então tenha isso em mente para não tomar decisões precipitadas. E também para não perder oportunidades, porque você acha, entre aspas, que tem baixa margem de segurança, então você não vai comprar, quando não precisa em bons negócios, ou quando você acha que está caro, assim, simplesmente por feeling. Então, essa aqui é a ideia. Pronto, é só aplicar isso aqui. Parece difícil, mas você foi entendendo a lógica, acredito que você conseguiu entender. Ficou com dúvida ainda? Deixa nos comentários. Mas basicamente o que a gente fez aqui é a fórmula do valor presente, igual você calcula o preço de títulos públicos, marcação a mercado, esse tipo de coisa, mas de uma maneira aqui simples, apenas um fluxo de caixa, só isso. E aí você vai usar a mesma fórmula com fundos imobiliários. Igual, Luan? Igual. O que você vai mudar? Você vai mudar que o fluxo, esse fluxo de caixa, é o dividendo, é o rendimento do fundo imobiliário. E aí é basicamente a fórmula do dividendo descontado de Gordon, tá? Eu não vou ficar aqui complicando a sua vida. Então vamos calcular o preço teto agora de um fundo imobiliário? E aí eu peguei aqui o BTLG11. De novo, escolha bons ativos. Vamos achar então, sem ficar olhando para PVP, que isso aqui é quase irrelevante nos fundos de tijolo, nos fundos de papel, que é muito importante, vamos calcular o preço teto aqui de BTLG11. Está custando quase 99 e a gente vai saber, tá caro, tá barato? Lembrando que aqui eu peguei um bom ativo, de novo eu não preciso de tanta margem de segurança. E aqui a gente vai simplificar o growth, o crescimento, para 3%. 3%? Sim, sabe por quê? Porque fundo imobiliário distribui quase tudo, sobra só 5%. Então, na prática, você supor um crescimento superior a 30% do fluxo de caixa, que é o dividendo, é loucura, é loucura. Vamos só dar uma olhada aqui, qual foi o crescimento do rendimento por cota do BTLG de um ano para outro. Ó, vamos pegar aqui, ó, foi de 8,84 para 9 e depois 9,27. Ó, daqui para cá, cresceu menos de 3%, 2,5% aproximadamente. E daqui para cá, de 9 para 9,27, cresceu 3%. Então, 3% é a chave em bons ativos. Simplificamos. 3% growth. Então, não vou precisar achar índice de retenção. A gente sabe que a retenção aqui é de 5. Só 5. 0,05. É o ROI. Para encontrar aqui é mais complicado. Então, não tem necessidade. Mata isso aqui. Simplifica. Quando não tem necessidade de complicar, você não complica. Simples assim. E ao invés de ser o lucro,
vai ser o dividendo, o rendimento. E aqui como é que você faz uma estimativa? Bom, pagou 5,55 até então, vou colocar aqui mensal, segue pagando aí seus 78 centavos, mas o melhor é você fazer o seguinte, simplesmente pegar desse ano, jogar para cá, com mais 3% e depois mais 3% para 2026. Simples assim. Portanto, 2025 seria 9,54 e aí 2026. Eu vou simplesmente multiplicar por 1,03. Eu estou adicionando 3%. 9,83. Então eu resolvo meu problema, ó. Já jogo para cá, ó. 9,83, certo? Taxa de desconto, igual, a mesma. É o título público de médio prazo que paga cupom, que é o Tesouro IPCA+ 2035 nesse momento. Você tem que olhar de acordo com os títulos disponíveis no momento que você está fazendo o cálculo. E a taxa final, 9,5 também, tranquilo. E agora? A gente vai direto aqui para o preço teto, que a gente já quer saber a cota final. Então vai ser o quê? O dividendo, o rendimento, dividido pela taxa. 103,47. Esse seria o preço teto do BTLG, 103. Está bem próximo, inclusive, do valor patrimonial da cota. Mas é uma mera coincidência, até porque, se em algum momento essa taxa de juro aqui cair muito, eventualmente o fundo vai negociar acima do valor patrimonial da cota, como aconteceu em 2019, por exemplo, com o mercado de fundos imobiliários no geral. E pronto, é isso. Você vai fazer com cada ativo que você estiver analisando, ações e fundos imobiliários, fazendo isso e não pegando porcaria, você vai estabelecer margem de segurança e vai resolver esse problema na tua vida. Agora, se você quiser se aprofundar de verdade, eu te convido a entrar para a comunidade FMI, que ali você vai ter acesso ao meu treinamento Formação Mira Invest, onde eu aprofundo esses conceitos e muito mais. Eu te ensino a escolher ações do absoluto zero até o avançado. Tá tudo aqui. Ou se você quiser ser um investidor passivo, você vai aqui no método dividendo permanente. E tem outros conteúdos aqui. Você tem planilha de preço teto com ações e fundos imobiliários, você tem planilha de aposentadoria, você tem os nossos vídeos semanais que nós disponibilizamos para membros do canal. Na comunidade FMI você tem tudo. Todos os meus conteúdos exclusivos estão aqui dentro. Em uma assinatura que cabe no seu bolso e que você pode cancelar a qualquer momento, sem burocracia. Conheça os benefícios da comunidade FMI no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Agora, alguns comentários aqui no YouTube de membros. Consegui arrancar Cosan da carteira tomando apenas 30% de prejuízo. Olha que foi pouco mesmo, porque o tanto que ela caiu, só nesse ano ela caiu mais de 25%. Nos últimos 12 meses, 55% praticamente. Duro. O homem brinca muito, não sei do que você está falando. Estamos sempre aqui, paciência e persistência. Bora! Aqui, o Juan perguntou minha opinião sobre M. Dias Branco. Não é a melhor das empresas para você procurar. Pega a coisa mais fácil. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo onde eu analisei com pormenores a Car Seguridade. Corre lá.